Olá, você deve viver se fazendo perguntas sem respostas. Exemplo, por que eu não consigo emagrecer? Por que eu não tenho sorte no amor? Por que eu não ganho dinheiro? Ou, por que eu ganho dinheiro e não consigo manter uma estabilidade financeira? Por que as coisas demoram a acontecer para mim? Por que nada funciona? Por que é tudo muito lento? E você sabia que aqui você vai encontrar essas respostas? Todas elas? Claro que no seu tempo. Esse vídeo é apenas uma introdução para que você possa começar a compreender como funciona o mecanismo de cada pessoa, principalmente o seu. Para que isso aconteça, para que você amplie os seus conhecimentos, vamos começar falando sobre William Haidt. Quem foi William Haidt? Foi o responsável por todos esses estudos, por todo esse legado sobre os 5 traços de caráter. William Haidt, já na época em que ele começou a desenvolver esses estudos, na década de 30, ele foi muito perseguido, porque já naquela altura ele tinha os pensamentos muito além da sua época. E por isso, por esse motivo, ele foi tão perseguido que chegou a ser preso. William Haidt aplicou e desenvolveu experiências e estudos sobre o comportamento humano, sobre os mecanismos de defesa, sobre a formação da personalidade, sobre os traços de caráter, e são 5. Ele também afirmava que qualquer pessoa pode ser identificada através do seu corpo, e é através do corpo que nós registramos as nossas emoções, os desejos, aqueles que são repreendidos, aqueles que são ocultos ou não. O corpo fala. Então, bora lá. Antes disso, eu vou fazer um pedido para você. Se inscreva aqui no canal do YouTube, Márcia Rodrigues CYL. Me segue lá no Instagram, @Márcia Rodrigues CYL, para que você possa realmente aumentar a capacidade de adquirir mais conhecimento sobre esse tema. Lá tem muitos conteúdos que serão úteis para você. Os 5 traços de caráter, como acontecem? Desde a concepção de cada pessoa. O primeiro traço de caráter acontece lá na concepção e é desenvolvido pela criança, pelo bebê, em toda a gestação. Como acontece? Como a criança registra essa dor, essa traumatização no traço de caráter esquizoide, que é o primeiro que se desenvolve? Lá na barriga da mamãe, o bebê já sente todas as emoções que essa mamãe tem na vida externa. Então, toda emoção, todo sentimento, tudo que essa mamãe passa com relação à vida desse bebezinho que ela carrega, esse bebê registra essas emoções. Esse bebê, ele reage de alguma forma, causando as traumatizações e as dores. Na barriga da mamãe, durante a gestação, toda vez que essa mamãe passa por alguma traumatização, alguma dor, alguma tristeza, ou mesmo algum impacto na vida exterior, esse bebê, ele se contrai dentro do útero, porque nesse momento há um resfriamento nesse útero. O fluxo sanguíneo, ele é diminuído por causa desse impacto que ela sofreu. E não precisa ser um impacto violento. Quando eu me refiro a impacto quando eu digo que essa mamãe passou por algumas situações indesejáveis, que são refletidas na barriga, que são refletidas por essa criança. Então, quando há esse resfriamento, ele se encolhe, o bebê se encolhe, e joga todo o fluxo sanguíneo para a cabeça. E aí forma-se o traço de caráter esquizoide, que tem como principal característica a dor da rejeição. São pessoas que já na vida adulta se sentem rejeitados pelo mundo, se sentem rejeitados pelas pessoas. E essa rejeição, ela é levada por toda a vida. Não tem cura, não tem como excluir, mas é necessário que que cada pessoa saiba trazer o equilíbrio de cada dor, de cada traumatização, juntamente com o recurso desse traço de caráter. Porque
todo traço de caráter tem um recurso. A dor do traço de caráter esquizoide é a dor da rejeição. E o principal recurso é a criatividade. São pessoas extremamente inteligentes. Elas desenvolvem uma característica, uma habilidade muito grande cerebral. Elas têm essa habilidade, essa inteligência à flor da pele. O corpo dessa pessoa, como é desenvolvido? Ele se forma num corpo esquelético. Aquelas pessoas que são magérrimas, bem magras, indiferente de serem homem ou mulher. Essas pessoas, elas trazem esse registro emocional do esquizoide no corpo delas. E essa dor da rejeição é trazida também para a vida adulta. Então, a dor da rejeição vem juntamente com o recurso criatividade. O traço de caráter esquizoide ele é desenvolvido até aproximadamente 10, 15 dias de nascido. Logo a seguir vem o segundo traço de caráter, que é o traço de caráter oral. Alguns estudiosos dizem que existe o traço de caráter oral por falta ou por excesso. Mas vamos falar de uma forma bem simples e mais compactada para que você possa entender melhor. O traço de caráter oral, ele é desenvolvido durante toda a fase da amamentação infantil. Então, durante essa fase da amamentação, a criança registra dores e traumatizações. São registros infantis, que ficam armazenados no inconsciente dessa criança. Esses registros infantis são causados por quê? São causados porque, durante essa fase da amamentação, pode acontecer, por exemplo, da criança chorar por fome. E a mamãe vai lá, amamenta a criança de uma forma saudável e a criança fica satisfeita. Logo depois, a criança chora novamente. Pode não ser por fome, pode ser por uma falta de toque, de olhar, de carinho, de afeto, de mimo. Não necessariamente, toda vez que a criança chora, é por fome. Mas nós aprendemos o quê? Que o bebê, quando chora, está com fome. Então, há um registro aí, nessa ausência, nesse período em que o bebê está chorando e que a mamãe precisa fazer uma higienização até chegar a ele, há um registro emocional de abandono. E esse registro também é trazido para toda a nossa vida adulta. São registros infantis. Então, toda vez que você vir uma pessoa com um corpo de forma arredondada, sabe aquela pessoa fofinha, curtinha, que você fica perto e dá vontade de tocar? Com certeza, essa pessoa desenvolveu o traço de caráter oral e é um traço de caráter predominante, porque todos nós temos os 5, como eu já disse. Na verdade, o principal recurso do traço de caráter oral é a comunicação. Essas pessoas que desenvolvem essa forma arredondada no corpo e que são fofinhas, elas sentem falta da presença do outro. Por isso, essa dor do abandono é registrada desde a infância. Elas precisam ter sempre alguém por perto. Desenvolvem uma característica de dependência, codependência de pessoas, codependência de vícios, codependência de dinheiro. E elas desenvolvem dependência real de pessoas e de coisas. Podem, inclusive, adquirir vícios ao longo da vida, na jornada da sua vida. Mas o recurso principal é a comunicação. Então, é aquela pessoa que você encontra e que tem sempre uma história para contar, que emenda uma história na outra, que fala tocando, colocando a mão em você, porque ela precisa da presença do outro, ela precisa sempre ter a presença de alguém, alguém por perto. Porque o que foi registrado nessa mente inconsciente foi a dor do abandono. Então, o traço de caráter oral tem como dor a dor do abandono e, como recurso, a comunicação. São grandes comunicadores. Exemplo, Silvio Santos. Então, o terceiro traço de caráter. O terceiro traço de caráter é o psicopata. Lembrem-se,
não vamos julgar pelos nomes, são apenas nomenclaturas que William Haidt deu para esses traços de caráter, para esse desenvolvimento dessa personalidade de cada indivíduo. Não tem absolutamente nada a ver com nenhuma patologia. O psicopata, ele desenvolve essa característica, esse traço, essa dor, lá na fase da descoberta do mundo exterior. É quando o bebê, quando a criança está começando a gatinhar, está começando a andar, está começando a falar, e, na verdade, ela desenvolve essa dor, essa traumatização, porque a criança se sente e interpreta que está sendo manipulada, porque é justamente nessa fase que a criança percebe que quando ela faz algumas coisas, ela pode agradar, e quando ela faz outras coisas, ela pode desagradar a mamãe. Exemplo, a mamãe pede para mandar beijinho, para dar tchauzinho, e o bebê vai e faz, e a mamãe abraça, agarra, dá mimo. Quando ele está gateando, que ele vai mexer em alguma coisa, a mamãe repreende, diz que não pode. Então, essa criança tem um registro emocional da dor da manipulação. A criança interpreta que está sendo manipulada por não fazer as coisas que ela realmente tem vontade de fazer. A principal característica de recurso desse traço de caráter psicopata, o principal recurso é o recurso do poder da liderança. É um poder maravilhoso quando bem desenvolvido e quando bem equilibrado com essa traumatização. Porque lembrem-se, a gente não consegue excluir, a gente consegue trazer o equilíbrio da dor com o recurso. Então, a principal característica desse traço de caráter psicopata é quando a pessoa tem o poder de delegar, o poder de chefia, o poder de comandar, o poder de levar certos conhecimentos, de passar informação para o outro. Ele desenvolve essa habilidade ao longo da vida. Então, é um recurso maravilhoso. No corpo, como nós verificamos isso no corpo da pessoa que desenvolve o traço de caráter psicopata? Ela forma traços triangulares no corpo. Sabe aquela pessoa que tem o tórax bem largo e o corpo vai afinando para baixo? Ou no rosto, ela tem uma forma triangular no rosto? Esse é o traço de caráter psicopata. Logo a seguir, na fase do desfraude, começa a formação do traço de caráter masoquista. O masoquista, que não tem absolutamente também nada a ver com nenhuma patologia, ele desenvolve a dor e a traumatização da humilhação. Acontece no período de desfraude da criança. É quando a criança está na fase da descoberta do controle dos esfíncteres. Quando a criança faz o cocô ou o xixi na cama, ou no shortinho ou na calcinha, e a mãe repreende, e aí vem uma outra pessoa e adula a criança. Então, a criança se sente manipulada no traço psicopata e se sente humilhada no traço do masoquista. O masoquista traz essa dor e essa característica principal de humilhação. Por quê? Porque toda vez, até determinada idade, ele podia fazer lá o seu cocôzão na calça e estava tudo bem. A partir do momento do desfraude, não pode mais. E a criança não consegue registrar isso de forma saudável. Por que não pode mais? Por que eu não posso? Então, a principal produção da criança, até a fase do masoquista, é o cocô. É o que ela come, produz e põe para fora. É a forma que ela tem de se expressar, fazendo o cocô e o seu xixi. Quando, na fase do desfraude, acontece essas repreensões, a criança registra de forma infantil, é um registro infantil, a dor da humilhação. Ela se sente humilhada. Por isso que muitas crianças fazem xixi na cama até uma determinada idade, porque não conseguem trabalhar esse controle dos esfíncteres. E o principal recurso do traço de caráter masoquista é bacana também. O principal recurso do traço de caráter masoquista é a habilidade que eles têm de administrar, de organizar e limpar. É aquela pessoa que na fase adulta, se cai um fio de cabelo no chão, ela está lá limpando.
Se tiver um copo sujo em cima da pia, ela vai lá lavar. É a pessoa que tem um senso de limpeza muito grande e às vezes desenvolve até o toque, transtorno obsessivo de limpeza. Com certeza eu estou falando, você já está pensando em alguém aí que você conhece que seja assim. São aquelas pessoas que desenvolvem essa habilidade como recurso de senso de limpeza, administração e organização, mas tem a dor da humilhação registrado no seu inconsciente. No corpo, como funciona o traço de caráter masoquista? Desenvolvem um corpo quadrado, sem curvas, e tem também a característica de terem os músculos mais rígidos, mais firmes. E isso é notório, você pode ver a olhos nus o corpo de uma pessoa quando ela não tem curvas. É como se fosse um caixotinho. Por quê? Porque como ela não aprendeu a desenvolver e a controlar esses esfínteres, ela passou por essa dor e essa traumatização da humilhação. Por isso, ela desenvolve esse tipo de corpo. O quinto e último traço é o traço de caráter rígido, que acontece na descoberta da sexualidade. E é durante essa fase que a criança identifica os gêneros, que existe o papai e a mamãe, que existe o feminino e o masculino, e justamente nessa fase a criança registra uma dor de traição e exclusão, que é a principal característica do traço de caráter rígido. Por que exclusão e traição? Porque a menina, na infância, ela entende que ela é a princesinha do papai. E o menino, o príncipe da mamãe. Mas o papai dorme com a mamãe e beija a mamãe. E a mamãe dorme com o papai. Então, na cabecinha dessa criança, ela registra o quê? Que o papai está traindo ela, que o papai está excluindo ela. Para o menino, acontece da mesma forma. Eles registram que existe uma exclusão. Por quê? Existe aqui a mamãe, o papai e a criança. E a criança é a ponta solta do relacionamento. Ela se sente excluída, se sente traída. E óbvio que, naturalmente, essa pessoa, na vida adulta, ela desenvolve essa dor de traição e exclusão nos relacionamentos. São pessoas que têm grande tendência a serem traídas nos seus relacionamentos, e é por esse motivo que muita gente imagina que não tem sorte no amor, porque existiu um registro infantil durante essa fase dessa pessoa. Além disso, dessa dor e dessa traumatização está registrado nessa fase, nós temos também uma característica que é muito importante falar. Toda pessoa que carrega como predominante o traço de caráter rígido, ela tem no corpo desenvolvido uma cintura bem marcante, tanto homens quanto mulheres. Por quê? Quando ela, na fase da sexualidade, da descoberta da sexualidade, quando ela registra essa dor da traição e da exclusão, ela secciona sexualidade e amor. Então, na fase adulta, essa pessoa normalmente não tem habilidade de entregar a sua sexualidade e o seu amor, seu afeto, para a mesma pessoa, para uma única pessoa. Geralmente, elas triangulam com outra coisa. Pode ser com uma academia, pode ser com um trabalho. Existe. O que é triangulação? É quando existe você, a pessoa e uma academia, que aí eu não tenho tempo para fazer sexo, o trabalho, porque eu não tenho tempo para fazer sexo, as coisas de casa, o trabalho doméstico, porque eu não tenho tempo para fazer sexo. Ela ama a pessoa que está com ela, mas não dedicam tempo para desenvolver a sexualidade. E quando eu falo de sexualidade, eu estou falando de sexualidade, eu não estou falando de sexo. É diferente, gente, mas à frente a gente vai ver isso, vamos falar disso também. Então, qual é o recurso desse traço de caráter rígido? O recurso maior é a habilidade de ser uma pessoa dinâmica. São pessoas que têm habilidade de fazer várias coisas e bem feitas ao mesmo tempo. São pessoas multifuncionais, são pessoas que têm características de desenvolver vários tipos de habilidade. É bom em uma, duas, três e às vezes várias coisas. Agora, o que é necessário a partir de agora? Porque eu estou falando e você, com certeza, já se identificou com um dos traços ou com 5 traços
E mais ainda, você está imaginando as pessoas do seu convívio, quais são os traços que elas carregam, não é mesmo? Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no direct ou no WhatsApp, ou me mandar um e-mail, enfim, vocês têm vários canais, ou podem deixar comentários aqui no YouTube. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar, podem comentar, para que a gente possa esclarecer. Mas gostou dessa introdução que eu fiz para você? É só o começo, porque você, a partir de agora, você vai começar a compreender todo esse tema, vai começar a se autoconhecer para que você possa desenvolver o equilíbrio e fazer as coisas acontecerem na sua vida. Atrair o amor que você merece e precisa, começar a encontrar uma habilidade legal que faça você ganhar dinheiro sem muito esforço. Enfim, você vai começar a desenvolver a partir de agora todas as suas habilidades e todo o seu potencial. E mais, tem uma palhinha de neurociência. Eu vou explicar para você como algumas partes do seu cérebro funcionam, onde ficam armazenadas as informações. E para que isso? Para que você possa adquirir um maior potencial dessas habilidades que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, mas que desconhecem. Beleza? Então, inscrevam-se já. Beijocas instaladas da Márcia Rodrigues.